Alô, meus irmãos, mais uma vez voltamos para meditarmos na Palavra de Deus, para o nosso crescimento espiritual. Muitas vezes nós exortamos a nós mesmos. Nós olhamos para a Palavra de Deus e exortamos a nós mesmos e pensamos: qual seria a minha posição se eu estivesse neste cenário quando tal fato estava acontecendo? Nós vemos acontecer isso na vida de Jesus. Hoje a gente fala, mas não podia ser assim. Aonde se viu? Afinal de contas, era Jesus que se fazia presente e não podia mudar o cenário. E nós muitas vezes mudamos. Hoje, porque conhecemos, sabemos através da palavra de Deus qual foi o desfecho final daquele acontecimento. Mas imaginamos que nós estivéssemos vivendo aqueles dias. Qual seria a nossa atitude diante de certos quadros? Por exemplo, aquele quadro da tempestade, em que os discípulos estavam no barco, o mar estava revolto e Jesus não estava ali com eles. Mas dado o momento, o Senhor Jesus aparece andando sobre as águas. Eles nunca tiveram uma experiência dessa. Eles nunca viram ninguém andar sobre as águas. Possivelmente eles conheciam a história de Israel, que Israel passou pelo Mar Vermelho a pé enxuto. Possivelmente também souberam que em uma ocasião as águas do Jordão foram separadas e o povo atravessou a pé enxuto. Eles tinham este conhecimento, mas agora era algo muito diferente. Um homem andando sobre as águas. E a palavra de Deus diz que eles tiveram medo. Muitas vezes, quando nós nos defrontamos ou enfrentamos determinadas situações espirituais, nós também sentimos medo e até pavor daquilo que está acontecendo. Mas, na realidade, o que eu quero chamar a atenção de vocês era como que aquelas pessoas viam a pessoa de Jesus. Aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças estavam bem acostumados a andar com Jesus, ver os milagres que Jesus Cristo fazia. Participavam de muitos milagres, a multiplicação dos pães e outros milagres, a água que se transformou em vinho. Mas existia uma coisa que eles ainda não podiam descobrir: quem verdadeiramente era Jesus. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 12, do versículo 46 ao 50, nós vamos ver ali que a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus chegaram em um determinado lugar aonde Jesus estava trabalhando, fazendo o trabalho pelo qual ele foi enviado aqui na terra, pregando o evangelho aos pobres, pregando o evangelho àqueles que estavam sedentos de ouvir a nova mensagem.
a mensagem de um Salvador que veio ao mundo para salvar a todos os homens. A luz que veio ao mundo precisava brilhar e o tempo era pouco. Ele tinha apenas 3 anos para fazer com que esta luz brilhasse. Então, nessa situação, nós vamos ver ali que Jesus estava trabalhando, fazendo o trabalho dele. Chegou ali naquele local a mãe de Jesus e os seus irmãos, com a intenção nítida de tirar o foco do ministério de Jesus. E alguém chegou bem próximo de Jesus, talvez, e disse: a tua mãe e os teus irmãos estão aí e te chamam. Qual era a intenção destas pessoas? A mãe e os irmãos de Jesus. Eles não conheciam o ministério de Jesus. Eles não sabiam que Jesus estava fazendo o ministério dele. Imagine você, que é pastor, está dando um estudo e no auge do estudo alguém chega lá em você e no seu ouvido, ou até fala um pouco mais alto: olha, fulano de tal está aí fora e está te chamando. Você deixaria o púlpito, quebraria a mensagem no meio, iria atender este alguém? Ou você diria: eu agora estou fazendo uma grande obra. Eu não posso deixar este momento em hipótese alguma, porque eu estou pregando o Evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Então, qual era a intenção da mãe e dos irmãos de Jesus? Tirá-lo daquela reunião, arrebatá-lo daquela reunião. E Jesus, então, nos dá uma palavra maravilhosa, que enche o nosso coração de alegria. Ele diz assim: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai que me enviou. Irmãos, que coisa maravilhosa, que alegria o Espírito Santo traz aos nossos corações de saber o quanto o Senhor Jesus se importou por nós, o quanto ele se dedicou a nosso favor. Porque, se você for imaginar, a mãe e os irmãos estão chamando, automaticamente a ideia social seria esta, né? Eu vou atender a minha mãe, eu vou atender os meus irmãos. Socialmente seria a ideia central. Mas Jesus estava exatamente centrado, focalizado no ministério pelo qual ele foi enviado ao mundo: buscar e salvar o que se havia perdido. E como ele poderia salvar, buscar estas pessoas e salvar estas pessoas? É através da pregação da palavra. Porque Paulo disse: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação. Então Jesus estava bem ciente de que aquele momento
ele estava cumprindo radicalmente o ministério pelo qual ele foi enviado. Naquela hora, ninguém, absolutamente ninguém, podia tirá-lo dali. E poderíamos até pensar um pouco mais. Não seria uma estratégia satânica para desviar a atenção de Jesus, tirá-lo daquele momento de unção, de poder, de vida? Pense nisso. Para a tua vida, principalmente para a tua vida ministerial, quantas coisas aparecem nos convidando, querendo tirar o nosso foco de sermos verdadeiramente pregadores do Evangelho. Amém.